Olá, amigos, Deus, a Bíblia e a Ciência, aqui com Gerson Pereira para a gente aprender um pouco mais. Gerson, tudo bem? Tudo bem, Zé. Vamos então nessa intenção, se quer, de aprender, vamos aprender. Então, vamos aprender. Hoje nós vamos falar sobre Tiatira. Quem leu o Apocalipse já passou, já leu sobre Tiatira, que tem importância, Gerson, para o cristianismo e a história? Se a resposta for positiva, qual é o tamanho dessa importância, hein? De fato, a importância é exatamente para o cristianismo e para a história do cristianismo. Do ponto de vista secular, Tiatira não teve o brilho de Pérgamo, que nós estudamos semana passada, não teve o brilho de Éfeso, de Corinto, que eram cidades de cultura grega. Para o cristianismo, sim. Quando nós lemos essa carta, percebemos que ela tem mais elogios do que crítica daquele que é o remetente das cartas. Muito bom. Agora, onde se situa Tiatira na história da igreja, hein, Gerson? Essa geografia da Terra é uma redundância, né? A geografia é da Terra. Ela é também uma geografia do cristianismo. Na geografia secular, Tiatira está a 50 quilômetros depois de Pérgamo, continuando a estrada imperial, a partir da Ásia Menor, a partir do Mediterrâneo. Agora, na história do cristianismo, ela é um marco importante e não perde a importância para as outras que nós já estudamos. Ela tem a sua importância com um marco gigantesco, né? Exatamente. As características do cristianismo puro ali pela Idade Média, de alguma forma houve um impacto muito grande, né? Envolvendo a cidade de Tiatira. Agora, o que caracteriza essa igreja, hein, Gerson? A igreja de Tiatira, se você fizer uma busca das características da identidade dessa igreja, é fácil você localizá-la na Idade Média. E a Idade Média é um período que não tem limites críticos, mas está aí a partir do sexto século até o século XVIII. Isso é a Idade Média, que os teólogos chamam também de Idade Escura. E Tiatira viveu nessa época. Tiatira recebeu muitos elogios. Quem manda a carta a Tiatira se identifica como filho de Deus. E em seguida ele diz: eu conheço as tuas obras. Diante de um período tão complicado da religião cristã, é importante a certeza de que Jesus conhece o que está se passando aí. Jesus toma partido nessa história. E ele manda um recado direto, né? Manda um recado. E ele elogia Tiatira pelo amor, pela fé e pelo que ela faz. E na linguagem bíblica, pelas obras que ela faz, e vê nisso uma progressão. As tuas últimas obras são maiores do que as primeiras. Então, esse otimismo cristão não passa, ele é avaliado, ele é valorizado pelo Filho de Deus. Na verdade, quando você passa dessa parte para a parte seguinte de Tiatira, que é a censura que ele tem, você chega à conclusão, ou pelo menos você concorda com uma conclusão que já existe, de que não existe grupo homogêneo. Em todos os grupos tem o elemento positivo e o negativo. Esses que nós falamos, a fé, o amor, as obras,
São elementos fortemente positivos. Mas tem uma censura. Ele disse que tem uma coisa contra ti. É que você tolera essa mulher chamada Jezabel. Ou seja, tem uma crítica. O grupo não é homogêneo. Não é só bom. Tem coisa ruim também. Pois é. E no meio disso tudo, a gente vê que há um interesse no conserto dessa igreja, né? No conserto. Qual é a grande mensagem passada nessa carta à igreja de Tiatira? Então, você fez duas perguntas que estão ligadas a um conserto a fazer. Qual é o conserto? Excluir Jezabel. Quem é Jezabel? Ora, Jezabel foi uma mulher que viveu no 8º século antes de Cristo. Era uma rainha pagã, mas que se tornou esposa do rei de Israel, que era a nação de Deus. Ela era esposa de um rei que chamava-se Acabe, mas na verdade ela era filha de um sacerdote rei da Fenícia. E ela era adoradora de Baal e de Azera. Eram deuses daqueles povos. E o que acontece, Oséias? Qual é a relação com a igreja da Idade Média? A igreja da Idade Média foi uma igreja que foi contaminada pelo paganismo do Império Romano. Aquela igreja pura, de uma doutrina exclusiva, homogênea, ela se misturou. Por causa de negociatas, ela se misturou com práticas religiosas do paganismo do Império Romano. Isso é o que significava Jezabel. Entender bem o que Jezabel fez. Ela implantou em Samaria, que era a capital do reino de Israel, do reino do norte, ela implantou o culto a Baal e a Azera, a tal ponto que no episódio do Monte Carmelo, depois de 3 anos e meio de seca em Israel, Elias, com os seus naturalmente, sacrificaram 450 profetas que divulgavam, que professavam, que patrocinavam esse culto pagão. Exatamente o que aconteceu com o cristianismo na Idade Média. A Igreja de Roma, por conveniência, recebe os imperadores e, a partir de Constantino o Grande, e mais forte ainda com Justiniano, a Igreja se corrompe, como Jezabel corrompeu o culto ao verdadeiro Deus. Gerson, eu preciso concluir, mas perguntar assim, que tipo de lição a igreja atual pode tirar de erros e acertos da igreja de Tiatira? Uma pergunta que não estava nem prevista aqui, eu vou responder. Mas eu preciso fazer essa pergunta. Isso. Eu vou responder essa pergunta com uma palavra: vigilância. Vigilância. Tiatira sucedeu igrejas que tinham valores. E ela também desenvolveu valores. Mas, num certo momento, ela vacilou. Não foi vigilante. Não foi vigilante. Então a palavra é essa. A palavra é vigilância. E por que eu faço questão de dizer, Oséias? Porque vigilância é uma arma que todo cristão tem que ter. Você sempre poderá ser surpreendido por coisas inconvenientes ao cristianismo. Então, vigilância. Nós vamos continuar falando, então, a respeito das cartas das igrejas, então. Vamos sim. Porque nós agora falamos de 4, são 7. Ainda temos 3 para falar. É isso aí. A próxima é Sardes, ou Sardo. Sardo. É. Então, fique atento que nós vamos falar sobre Sardo, essa carta tão importante, a gente vai entender um pouco mais disso. Obrigado.
Eu que agradeço, meu caro. Nós estamos aqui trocando conhecimento. É isso. A gente volta. Deus, a Bíblia e a ciência. Um abraço.